Boa tarde a todos. O pessoal está aqui presente, o pessoal no Instagram, que possamos sintonizar dentro das nossas capacidades com o amor infinito de Jesus e com a imensa paciência que Ele tem conosco. Que seja uma tarde difícil a gente imaginar que a gente não vai estar com nossos problemas aqui do nosso lado, né? Mas nesse momento vamos tentar prestar atenção, tentar sintonizar com Ele, até para dar um alívio, um desafogo no aperreio do dia a dia. E nós sabemos que estamos num mundo onde muitas vezes vivemos um momento de lágrimas, um momento de dor, um momento de sofrimento. Às vezes estamos vivendo um momento de fuga, a gente finge que está tudo bem agora, não quero saber mais nada. É uma fuga, né? E às vezes sim vem uma bênção divina, que é constante, né? Mas assim, nós percebemos uma bênção divina que está dando tudo certo agora, estou crescendo, estou melhorando. E essa é a nossa vida aqui na Terra. É uma mistura de sentimentos, de altos e baixos, né, no linguajar popular. E a maturidade que nós devemos ter é de, em cada momento desse, saber tirar a lição que ela pode dar. Se estamos num momento de bonança, de paz, de tranquilidade, que possamos aprender ali com aquela experiência a adquirir esse mesmo sentimento quando chegar um momento de dificuldade. Mas também quando chegar um momento de dificuldade, que a gente é impelido às vezes a trabalhar, a correr, a tentar reverter uma situação, ter essa lição para quando tivermos momentos bons também não ficarmos apáticos, preguiçosos, ou só contemplando a vida, né? Então, é um convite que nós temos, né? Em cada lição da vida, em cada experiência, em cada momento, tirar uma lição para a nossa vida. Hoje vamos ter a palestra com o nosso irmão Alain, diretor do presidente da casa. Qual é o tema? O tema é a encantadora arte de libertar. A encantadora arte de libertar. Eu acabei de ler ali e já tinha esquecido. A memória não está afinada hoje. E, para quem não sabe, ele é meu pai, tá? Também me chama Alain, uma novidade para muitos. E quando eu estava me preparando aqui para começar, eu fui ali pegar um copo d'água e uma mensagem voou na minha cara ali. Um vento, não faço ideia qual é a mensagem, vou ler, porque talvez seja um lembrete. E serve de convite para a gente também refletir. A mensagem é desejos. Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. O campo de desejo, no terreno do espírito, é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira, mas responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procure e achará, equivale a dizer, encontrarás o que deseja. André Luiz. Muito interessante, né? Não foi preparado, foi o vento, entre aspas, que me jogou a mensagem ali. Então, possamos continuar nessa vibração de amor, fazer a prece inicial para podermos iniciar nossos trabalhos. Então, assim, por gentileza. Boa tarde a todos. Espiritual tarde amiga, Senhor Jesus, aos irmãos encarnados e encarnados aqui presentes, queremos te agradecer por mais uma tarde. À tarde nós vamos receber o nosso palestrante Alain,
com certeza trará uma liberdade, umas palavras que nos confortam. Agradecemos, Senhor, por tudo de bom que tem acontecido conosco, aos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que sofrem pelas diferenças, e pedimos, Senhor, muita luz, que temos muita paz, que essa semana possamos conquistar mais ainda a nossa paz. Aos irmãos que estão passando por indecisões, procurando novas propostas, pedimos, Senhor, luz, muita paz, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. Então vamos iniciar a palavra. Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Aqui nos encontramos mais uma vez para conversar, não é? E o tema de hoje é a encantadora arte de libertar. Vamos ver se vocês têm ideia do que eu vou abordar. É um pouco diferente, vamos ver se ao final a gente consegue falar sobre esse assunto, tá? Uma médium muito conhecida no Brasil, ou melhor, ela é conhecida no meio espírita, mas ela não é muito divulgada, é a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. E mesmo no movimento espírita, nem todo mundo se debruça a estudar suas obras. E ela psicografou pelo menos 13 obras conhecidas, né, que são realmente um primor de trabalho mediúnico. E em uma delas, né, a gente tem um particular carinho por elas. O nome desse livro é Ressurreição e Vida. E esse livro foi narrado pelo espírito Leon Tolstói, que é aquele mesmo escritor russo famosíssimo, que escreveu muitas obras enquanto esteve encarnado, e quando desencarnou, pelo menos eu só tenho notícia que ele tenha se comunicado através da psicografia da mediunidade de Ivone Pereira. E ele narra uma história que... Esse livro é de histórias. Tem várias histórias dele, lindas. E tem uma delas que eu sou realmente apaixonado por essa história. O nome da história é O Discípulo Anônimo. E narra o espírito Leon Tolstói que se nós pudéssemos fazer uma viagem ao passado e estivéssemos diante, lá na Galileia, de Jesus e de seus apóstolos, da multidão que o acompanhava, se nós pudéssemos olhar detidamente, nós perceberíamos a presença de um jovem rapaz, de olhar sonhador, que sempre acompanhava em silêncio os movimentos de Jesus. Quem era esse rapaz? Ninguém sabia. Ele tinha a pele amorenada, os cabelos negros, fartos, não eram muito compridos, e os olhos azuis acinzentados. Parecia ser estrangeiro, ninguém sabia direito, mas, como o nosso irmão José Souza falou outro dia, a Galileia era conhecida como a Galileia das Nações. Era um lugar que tinha uma movimentação intensa de povos, de línguas, de idiomas, né? Então era um lugar onde passava muita gente, ao contrário da Judeia propriamente dita, que era mais fortemente habitada pelos judeus mesmo, e a língua mais falada seria, no caso, o hebraico, nem talvez algum outro dialeto. Na Galileia, o dialeto que Jesus se comunicava era o aramaico. Mas esse jovem, ele era bastante culto, né? Então, a gente vai ver que os escritos dele ele escrevia em aramaico, em hebraico, em latim, em grego. Então, não era uma pessoa comum. Mas ninguém sabia quem era ele. Ele usava uma túnica azul e um manto marrom. E por isso, ele era conhecido como o moço do manto marrom. Mas ninguém sabia quem era ele. Se ele era da Síria, se ele era um nazireu, se ele era um essênio, se ele era um grego, um egípcio, ninguém sabia. Mas o fato é que ele carregava consigo alguns roletes de papiros, que naquela época não existia livro nem caderno, né, gente? Se escrevia em pergaminhos. E, obviamente, um rolete de papiro só quem tinha algum recurso é que possuía.
Porque entre os hebreus, ali entre os judeus, normalmente quem possuía esse tipo de material eram os escribas, que faziam as transcrições lá da Torá. Então ninguém sabia direito quem era. Como ele parecia ser um estrangeiro, ninguém dava muita importância para ele, porque, de um modo geral, os judeus, aliás, o pessoal daquela região, não gostava muito de estrangeiro. Então ninguém dava muita atenção para ele. E ele, mas, nos diz Leão Tolstói, se nós pudéssemos acompanhar, veríamos um jovem de olhar sonhador, que acompanhava os passos do mestre e que olhava encantado as pregações de Jesus, como uma mãe que admira o seu filho no berço. Era um olhar de uma pessoa encantada. E ele fazia anotações no papiro, ele ouvia aquelas pregações, aqueles acontecimentos, aqueles fatos, e à noite, quando ia dormir, ele transcrevia. Ele fazia algumas anotações e depois ele transcrevia à noite para os roletes de papiro. E ocorre que um certo dia, e um fato interessante antes de falar desse dia, é que ele, toda vez que ele percebia que Jesus queria ter uma conversa mais íntima com seus apóstolos, ele nunca se atrevia a se aproximar, ele se afastava educadamente. Ninguém nunca havia ouvido ele falar nada. Ninguém nunca havia visto ele sorrir. Mas não é que ele fosse uma pessoa acabrunhada e mal-humorada. Ele tinha um semblante grave, né? Um olhar sonhador e grave. Não era uma pessoa efusiva. Não tinha esses arroubos de alegria. Não. Um certo dia, então, ele estava acompanhando uma multidão que ouvia as pregações de Jesus, e Jesus, naquele dia especialmente, fazia muitas curas. Eram pessoas cegas, leprosos, pessoas coxas, pessoas endemoniadas, ou seja, com processos obsessivos, né? Eram curadas ali pelo Mestre Jesus. E ele estava encantado, anotando tudo. Num dado momento, é justamente aquela passagem que Jairo, o homem lá, o trabalhador da sinagoga, vai pedir ajuda a Jesus porque sua filha estava muito doente. Então ele se dirige a Jesus e Jesus, no meio da multidão, começa a se dirigir à casa de Jairo. Naquele empurra para lá, empurra para cá, eis que Jesus passa ao lado do jovem e o seu manto roça pelo seu rosto. Ele então é tomado de uma emoção muito profunda, então ele, tal qual a mulher hemorroísa, não é? Então ele pega o manto de Jesus e dá um beijo na ponta do manto de Jesus, com um extremo respeito e carinho. Jesus para naquele momento, se vira para ele. E detalhe, quando ele beija o rapaz, quando ele beija o manto de Jesus, seus olhos, duas lágrimas acorrem aos seus olhos, duas lágrimas assim grossas, né, vamos dizer assim. E Jesus se vira e olha para aqueles olhos úmidos do rapaz, olha fixamente em seus olhos. O rapaz sente uma emoção profunda, uma vibração diferente de tudo que ele já havia sentido em sua vida. E Jesus olha para ele, aquele olhar tranquilo, sereno, pousa a mão em sua cabeça, se vira e sai, não disse uma palavra sequer. Ninguém sabe o que aconteceu naquele momento entre aquelas duas almas, mas ao que tudo indica é uma sintonia profunda. Nenhuma palavra foi articulada, mas um conjunto de emoções, de vibrações extraordinárias realmente se deu ali naquele momento. O rapaz seguiu a multidão e continuou fazendo suas anotações. Quem era esse rapaz? Ninguém sabe. A única citação que existe a ele nos evangelhos, eu vou falar daqui a pouco. Porque no dia seguinte a esse encontro com Jesus, aliás, alguns dias depois, esse moço estava num local e uma multidão havia se aglomerado porque Jesus estava para vir ali para aquele local. Então, eram muitas pessoas sofridas. A gente tem que imaginar que naquele tempo, não havia sequer, a gente reclama do SUS aqui no nosso país, mas naquele tempo não havia nem sequer um SUS, não é, José Souza? O pessoal ficava a mercê, não tinha nenhum tratamento médico. As pessoas mais ricas, endinheiradas, que tinham algum acesso a algum médico, mas o povo mesmo não tinha acesso a nada. E quando aparecia alguém que se falava que curava, o pessoal ficava enlouquecido. Se fosse hoje, ficaria. Né? Tanto é que as casas espíritas, quando prometem um trabalho de cura, fica lotada. Né? Conheço casas que fazem trabalho de curas com materialização do espírito,
você não consegue nem entrar direito na casa, de tão lotado que fica. Então estava ali o jovem acompanhando, né? Aquela multidão aguardando o mestre. E foi dando a hora, dando meio-dia, o pessoal começou a ficar com fome, que aí com fome aí já viu, né? Todo mundo começou a ficar bravo, aquela confusão, reclamando, reclama para cá, reclama para lá, e chora, e lamenta, né? Era muita dor, muito sofrimento, realmente. E o jovem ali, o moço do manto marrom, observava tudo, mas nada de Jesus chegar. Então ele começou a observar aquele povo sofrido, aquelas mães envelhecidas, alquebradas, aqueles pais sofridos também, pessoas muito doentes. Então ele começou a sentir uma profunda compaixão pela dor daquelas pessoas. Ele sentia realmente um amor muito grande por aquelas pessoas e sentia o seu sofrimento. Compreendia intimamente o quanto eles estavam sofrendo. E ao sentir, ao entrar nesse estado, ele sente novamente a mesma vibração que sentiu quando Jesus tocou em sua cabeça, que olhou para ele. Então ele sentiu um impulso poderoso, algo que ele não conseguiu controlar, então ele se levantou e começou a curar. E curava assim, um por um, e as pessoas ficavam, imagina o rebuliço que foi. E ele parecia ter uma especialidade. Eram os chamados endemoniados. Ele tinha um poder, um jeito especial de lidar, que os espíritos se afastavam. Num dado ponto chegou um desses possessos, vamos dizer assim, e ele se aproxima e diz, em nome de Jesus, retira-te e vai em paz. Diz ao espírito, o espírito se afasta na hora, e a pessoa começa a estrebuchar ali, grita algumas coisas e se levanta totalmente curada. Não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de atuação num caso de uma obsessão grave, como é um caso de possessão. Mas ele conseguia. E a única citação que é feita no Evangelho acerca desse moço é uma passagem onde se diz que havia uma pessoa que estava curando. E João chega para Jesus e diz, mestre, que um rapaz estava curando em teu nome e ele não faz parte do nosso grupo, então nós o proibimos. E Jesus diz a ele, não o proibais, porque quem não é contra vós é por vós. E diz Leão Tolstói, essa é a única citação a esse moço nos Evangelhos. Mas diz que João, no outro dia, foi ao jovem e disse, continua porque o mestre avalizou o seu trabalho, pode continuar curando em nome dele, apesar de não fazer parte do nosso grupo. Porque ele possuía o quê? O essencial para fazer aquele tipo de trabalho, que não depende de nenhum rótulo, não precisa fazer parte desse ou daquele grupo, mas é aquele amor profundo em relação às pessoas e um outro detalhe que é a chamada autoridade moral. Então, meus queridos, eu vou dar uma pausa nessa história para a gente falar um pouquinho do Evangelho de Marcos, que tem sido objeto de nosso estudo aqui, nas terças-feiras. Por sinal, terça-feira que vem nós temos, às 19h30. E esse Evangelho de Marcos ele é muito interessante, porque ele é um Evangelho que foi escrito pelo João Marcos. Eu não sei se vocês se lembram, João Marcos era sobrinho de Barnabé, e era um jovem que tentou seguir. Barnabé pediu a Paulo, nas suas viagens de divulgação do cristianismo, que Marcos fosse junto, mas ele era muito jovem ainda. E Paulo percebeu que ele ainda não estava maduro o suficiente e meio que disse para ele voltar, porque ele não estava preparado ainda. Barnabé não gostou muito, Marcos também não gostou muito, mas depois reconheceram que ele estava certo. Lógico, era muito jovem. Com o passar do tempo, ele se transformou num grande trabalhador. E ele escreveu o seu Evangelho, eu não sei se vocês sabem, porque o Evangelho de João, o evangelista, foi ele próprio contando lá das suas memórias. O Evangelho de Mateus também, porque era um apóstolo, ele também acompanhou e escreveu de suas memórias. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito com base nas memórias de Maria de Nazaré. Talvez por isso seja o Evangelho que melhor relata o nascimento de Jesus. Ou pelo menos é bem rico nesse sentido. E o Evangelho de Marcos, ele é escrito com base nas memórias de Pedro, de Simão Pedro. Isso é curioso, porque Pedro não era um intelectual. Pedro era um homem de ação. Pedro era um homem assim, prático. Né? É diferente de Paulo de Tarso, que era um doutor da lei. Então ele era um homem de ação. Tanto é que o Evangelho de Marcos, ele é assim, ele é
vai falando logo, é bem direto. Ele começa já com João Batista fazendo as suas, o batismo, Jesus sendo batizado, depois Jesus vai para o deserto, tem o episódio da tentação, depois desse episódio ele volta para Galiléia e começa a juntar os apóstolos, e aí chega numa passagem bem interessante que a gente vai comentar aqui, que é a passagem da cura do endemoniado de Cafarnaum. E aí, gente, eu assim, bem considerando esse evangelho muito rico, porque ele é muita ação dele. E esse texto, esse título, a cura do endemoniado de Cafarnaum, a gente precisa entender que os evangelhos, quando foram escritos, eles não tinham essa divisão por capítulos e versículos, e muito menos com esses títulos que formam as chamadas perícopes, que são trechos, pequenos trechos do evangelho, ou de outro livro qualquer, mas notadamente os evangelhos e os livros sagrados, um pequeno texto que tem um sentido completo nele. E aí os antigos estudiosos colocaram esses títulos, que são bons, né? Eles têm uma vantagem boa, que eu considero, e uma desvantagem. A vantagem boa é que ele ajuda a gente a se situar no texto, porque se fosse todo corrido, você não sabe onde é que termina uma ideia ou outra, então ele ajuda você a saber do que está tratando aquele grupo de versículos. É bem interessante. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que quando eu coloco um título para aquele conjunto de versículos, eu induzo as pessoas a enxergarem aquele texto, interpretarem somente com base naquele título. Então, quando eu leio a cura do endemoniado de Cafarnaum, o que é que passa para você? Eu vou beber água e você me diz. A cura do endemoniado de Cafarnaum está falando sobre o que esse texto? Tinha uma pessoa com obsessão em Cafarnaum e foi curada. Que tinha uma pessoa com obsessão em Cafarnaum e que foi curada. Isso existe no texto? Existe. Mas não é a única coisa que existe no texto. E talvez não seja a mensagem principal. Então, a gente que já tem o conhecimento espírita e conhecimento de outras correntes de pensamento, a gente já tem condições e maturidade para fazer uma análise e enxergar outros aspectos nessa passagem. Eu vou ler essa passagem para vocês e a gente vai ver do que ela trata, tá? É curtinha. Olha lá. Depois de quê? Depois de estar no mar da Galileia chamando Pedro, André, João e Tiago para serem apóstolos. Então depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Esse texto é de uma riqueza extraordinária. A gente tem estudado ele aqui. Cada vez que a gente passa a olhar nele, a gente descobre uma coisa nova. Mas vamos lá. Ele está falando de uma cura de um endemoniado? Sim. Mas não é só sobre isso. Mas vamos focar primeiro nessa cura, nesse processo de tratamento de um endemoniado, né? Ou de uma pessoa obsediada por um espírito, no caso aqui chamado de espírito imundo. Vamos lá. Começa aqui, que aspectos ele quer chamar a atenção? Primeiro, que estavam eles ali, o que acontece? O espírito imundo brada: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. E aí é curioso, porque, inclusive no estudo, a gente percebeu isso, que essa expressão, que temos nós contigo, é uma expressão idiomática, utilizada, é um semitismo, vamos dizer assim. E ela, foi bom isso, porque surgiu recentemente uma dúvida, porque Jesus, quando estava na boda de Caná com sua mãe,
ela foi falar que havia acabado o vinho. E ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Meu tempo ainda não é chegado. E algumas pessoas, mas puxa, Jesus foi grosso com a mãe dele. Jesus, como é que pode um negócio desse? Né? Ele está dizendo: que tenho eu contigo? Te vira, eu não tenho nada a ver com isso. A impressão que dá é essa, né? Mas não é esse o sentido dessa expressão. É preciso tomar cuidado com as expressões idiomáticas. Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez clareie mais o que seja o sentido dessa expressão. Quem é advogado aqui? Temos um ali fora, tem mais alguma? Duas. Não tem uma expressão muito utilizada no meio jurídico, que é o tal do data venia? Tem, não tem? Eu lembro que há alguns anos atrás eu tinha umas reuniões de trabalho, eu participava de umas reuniões gerenciais, e toda vez que eu apresentava uma ideia qualquer, tinha um colega que ele dizia assim: data venia, e aí discordava da minha ideia. Aí eu comecei a falar: rapaz, ele está me ofendendo com esse negócio de data venia, esse data venia aí. Aí depois eu fui pesquisar e eu percebi que o data venia não era uma ofensa. É um jeito assim, é um jeito respeitoso que você inicia uma frase para poder discordar. É isso mesmo, gente? Essa expressão tem um sentido semelhante. Era uma expressão lá entre os judeus, entre os semitas, vamos dizer assim, de origem semita, que queria dizer assim: olha, eu discordo, com todo respeito, eu discordo do que você está colocando. Por isso Jesus estava falando com sua mãe também, ele discordar por quê? Porque se ele fizesse aquele fenômeno ali, não era o tempo ainda de começar, mas ele atendeu. E é preciso ter um outro cuidado com esse texto das bodas de Caná. A gente vai fazer uma palestra depois sobre isso, porque ele é um texto extremamente simbólico. Porque o Evangelho de João, que é o único que cita as bodas de Caná, ele é o mais simbólico de todos. Então, Kardec, percebendo isso, lá em A Gênesis, ele coloca que esse episódio das bodas de Caná não deve levar de forma alguma pela letra, que é simbólico. Pois bem, primeira observação é essa. Depois, ele diz: vieste para perder-nos, porque Jesus estava apresentando sua doutrina de amor, de perdão, de paz, de entendimento, de compreensão. Todos ficaram maravilhados, inclusive porque os espíritos estavam ali. Inclusive, todo mundo estava encantado com aquele ensinamento. Todo mundo estava maravilhado. Mas ele dizia: mas olha, se a gente fizer isso, que o Senhor, que é o Santo de Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o Santo de Deus. Se a gente fizer isso, nosso reino vai estar perdido. Nós vamos nos perder, viés para perdermos. Era isso que ele estava dizendo. Então, veja que interessante essa passagem. Então, Jesus, com sua autoridade moral, ele diz a ele que esse cara que se afasta. Então, ele se afasta. Pois bem, essa é a questão, porque Allan Kardec, uma das primeiras coisas que ele coloca para nós no contato do processo obsessivo, é de que a única coisa que surte efeito para você tratar um problema obsessivo com o obsessor, num diálogo com ele, é a autoridade moral. Se não houver autoridade moral, você pode ter o título que for, o nome que for, o dinheiro que for, a posição social que for, não vai adiantar nada. A única coisa que vai surtir efeito é a autoridade moral. Se eu tenho autoridade moral e o espírito perseguidor está ali, eu disser a ele que se afasta, ele se afasta. É irresistível para ele. Se eu não tiver, ele pode até rir da minha cara. E isso é bem claro nos trabalhos mediúnicos. Então, quem se envolve com o trabalho mediúnico, especialmente na casa espírita, que vai falar da nossa realidade, tem que se preparar para desenvolver a autoridade moral para poder ter condições de conversar com o espírito obsessor. Senão, não vai funcionar bem essa conversa, esse diálogo. Certo, gente? Muito bem. Mas há outros aspectos aqui muito interessantes. Um que nosso irmão José Souza levantou no nosso estudo é que quando ele fala de espírito imundo aqui, a gente não pode perder de perspectiva que espírito imundo nem sempre é um espírito obsessor. O espírito imundo muitas vezes é o nosso próprio pensamento imundo. Muitas vezes são pensamentos, são ideias que vêm de nós mesmos, do nosso passado. E de coisas que a gente alimenta ainda hoje também, que não foram vencidas ainda. E como é que a gente trata esse espírito imundo, essas ideias imundas? Ou seja, de inveja, de ciúme, né, de intolerância em relação aos outros, de preconceito, todas essas imundícies mentais, vamos dizer assim. Como é que a gente faz quando elas vêm? A gente aceita, deixa que elas, né, e até eclodam, ou a gente diz com firmeza: cala-te, né, para dentro de nós. Como Jesus estava falando. Então, isso é um ensinamento poderoso que tem aqui. Veja que ele não está falando exclusivamente da cura de uma pessoa com processo obsessivo.
Mas há outro ensinamento que eu considero ainda mais profundo aqui nessa passagem. É que na entrada, veja, a abertura da parábola, do trecho, né, do Evangelho, ele diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele, Jesus, ensinar na sinagoga. Ora, o sábado era um dia sagrado. A sinagoga é o lugar, vamos dizer assim, sagrado para os judeus. Então ele está dizendo aí que Jesus foi ensinar, mas ele estava numa condição de elevação, vamos dizer, uma condição sagrada. O que ele fez para poder chegar nessa condição mental mais elevada? Entrou em Cafarnaum. É curioso que no nosso estudo, aqui na terça, a gente descobriu que o significado mais comum do termo Cafarnaum, vocês sabem? Não? Pelo menos tem que ter cuidado, sempre assim, não dizer que é só isso, né? Porque esses textos simbólicos eles têm várias interpretações, vários olhares. Mas o significado mais comum do termo Cafarnaum, vejam que curioso. Deixa eu beber água, você fica no suspense. Isso é técnica para aprender. Assim. Estava cochilando ali, bocejando aí eu. Estou brincando. Gente, Cafarnaum significa aldeia de Naum, ou ainda melhor dizendo, seria a Vila da Compaixão. Vila da Compaixão. Então, veja, Jesus vinha para a sinagoga, naquele grupo, e trouxe um ensino que maravilhou, não era um ensino qualquer, que maravilhou aquelas pessoas. Mas Jesus nos ensina, gente, há um tratado de como ensinar aqui. É muito profundo, porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para ensinar qualquer assunto eu tenho que ter algum conhecimento sobre ele. Mas isso não é suficiente. Não basta eu conhecer um assunto. E Jesus, em outra passagem, no próprio Evangelho de Marcos, ele diz, se referindo aos fariseus: fazei o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então Jesus estava dizendo, eles têm conhecimento sim, e o conhecimento deles é valioso, aproveitem o ensinamento, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem aquilo que eles ensinam. É a hipocrisia, não é? Jesus sempre, era um momento que Jesus era mais firme, era com o hipócrita religioso, normalmente ele era bem incisivo. Talvez porque, se eu sou hipócrita com as verdades celestiais, eu sou capaz de apagar a chama da fé no outro, ou pelo menos deixar ela muito pouquinho. É um crime contra a evolução espiritual do outro. Talvez por isso Jesus fosse bastante incisivo, mais do que uma traição, um adultério, ou assassinar alguém. Tudo isso não é correto, tudo bem. Mas você apagar a esperança do outro parece ser algo muito, muito tenebroso. A gente não sabe quanto tempo a pessoa vai levar, quantas encarnações para se recuperar. Não é? Quantos ainda hoje têm raiva de Jesus? Eu conheço pessoas assim. Até hoje, e no meio espírita, tem espírita que ainda tem raiva de Jesus. Mal consegue disfarçar. Mas por quê? Porque lá atrás, alguém, em nome de Jesus, ensinou errado. E perseguiu, e machucou, e feriu. E aí deixou essa marca profunda que persiste até hoje. Só o tempo. Jesus não tem nada a ver com isso, não foi ele que fez. Foram pessoas que interpretaram mal e agiram mal. Mas a gente associa. E é um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente, como espírita, o espírita não é um santo, é uma pessoa que pode cometer erros. São os espíritos aprendizes. E alguém, às vezes, vê um trabalhador fazendo uma coisa errada, por exemplo, dando um tranca no trânsito em alguém, ou xingando alguém no trânsito porque alguém passou na sua frente, que não é correto, mas se acontecer, o problema não é o espiritismo. O problema é a pessoa que ainda não tem o seu equilíbrio, que ainda não está conseguindo viver plenamente aquele ensinamento. Então, não basta conhecer. Eu preciso conhecer, mas eu preciso estar naquele esforço para vivenciar aquilo que eu estou ensinando, se eu quiser maravilhar a quem eu estou ensinando. Eu posso ensinar normalmente, como os fariseus faziam. Mas se eu quiser maravilhar o outro, ou seja, encantar o outro, fazer os olhos do outro brilharem, como o moço ficava olhando para Jesus, e estimular o outro para que ele cresça, eu preciso ter esse cuidado de tentar vivenciar esses ensinamentos. Muito bem. Então,
além disso, olha, é por isso que, por exemplo, Pestalozzi, ele nos falava que a educação, primeiro ele dizia que todos nós temos o germe da perfeição no nosso mundo interior, que bate muito com o ensinamento espírita de que as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência. Está tudo dentro de nós. Só que é preciso que desabroche. Nós só nos libertamos verdadeiramente quando nós passamos a viver em sintonia com as leis de Deus. Mas tudo isso está dentro da gente, a gente tem que descobrir dentro da gente mesmo. Como é que eu faço isso? É na vida diária, tentando vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos traz. Mas ele não é o único, né? Outras religiões, outros agrupamentos religiosos trouxeram também esse ensinamento do amor, da compaixão, para todos nós. Se a gente se esforça por vivenciar aqui, por perdoar, por compreender o outro, por não se vingar, tudo isso aí, a aprender a aceitar, trabalhando, não é? Aceitar a nossa situação, mas nos esforçando por melhorar, mas sem nos revoltarmos. Se a gente faz esse esforço no dia a dia, e isso vai provocar mudanças muito grandiosas dentro de nós, e nós nos libertaremos. É a nossa consciência que vai se expandindo, a gente vai compreender cada vez melhor e cada vez nos sintonizando melhor com a divindade. É para isso que a gente está aqui. Quando chegarmos à condição de espíritos puros, que não precisam mais encarnar, aí, meu Deus do céu, sabe lá o que é que nos aguarda. Por enquanto, não. A gente tem que fazer, olha, Jesus nos traz um ensinamento. O que eu tenho que fazer? Se eu quiser, né, fazer esse caminho de libertação, e se, mais ainda, se eu quiser ensinar para libertar os outros, o que Pestalozzi também nos dizia, a educação tem o papel de estimular a pessoa para que ela deixe que o germe da perfeição que está nela desabroche. Não sou eu que desabrocho o germe da perfeição do outro, mas eu estimulo. Isso é educar. Então, se eu quiser educar para a libertação, se eu quiser desenvolver essa arte, né, essa linda arte de libertar o outro, eu tenho que estimular para que o outro consiga, por seus próprios esforços, alcançar essa libertação. O seu caminho de aproximação com a lei de Deus. Mudar a sua vida. Porque a lei de Deus, ela nos diz para ser uma pessoa equilibrada, para não alimentar nos olhos de ninguém, não ficarmos buscando retaliação, não ficarmos nos digladiando com ninguém. Ao contrário, é uma força de fraternidade, de harmonia. Mas como é que eu vou fazer isso nesse mundo tão conturbado? Tão conturbado, meu Deus. Mas o desafio é justamente esse, porque para poder fazer que isso realmente seja forte dentro de nós, tem que fazer na adversidade mesmo. Porque é ali que a gente vai provar e vai fortalecer essas virtudes, esses ensinamentos dentro de nós. É esse o convite que é feito. Mas há aqui essa pitada a mais. Não basta a gente conhecer o ensinamento, a gente está se esforçando por vivenciar ele. Tem uma outra coisa importante aí, sabe o que é? É a experiência. Porque para eu poder cada vez mais maravilhar o outro, além de conhecer esses assuntos da mensagem do nosso mestre, além de estar me esforçando por vivenciar, eu preciso do tempo para que a experiência se fortaleça dentro de mim. E isso começa a dar sentido àquela passagem da tentação de Jesus no deserto, que é totalmente simbólica, porque Jesus não tinha em que ser tentado mais. É um espírito puro, da mais alta envergadura. Mas o texto é simbólico, ele está nos falando de que Jesus já enfrentou o seu processo evolutivo, já enfrentou as provas e tentações e as venceu. Ele tem a experiência na sua vida. Por isso ele falava e maravilhava. Na carta de Públio Lentulus foi uma encarnação, foi um senador romano e é uma encarnação anterior, uma das encarnações anteriores do Espírito Emmanuel, Guia de Chico. E ele foi encontrado uma carta que foi encontrada lá em Roma. Uma carta que ele enviou ao imperador Tibério César, no tempo de Jesus. O imperador deu a ele a missão de ir lá a Jerusalém e traçar um perfil daquele homem lá, que estava, de alguma forma, tumultuando lá, aquela coisa toda, né? Então ele vai. Eu anotei só duas coisas aqui para vocês, dois trechinhos para vocês verem. Olha a descrição que Públio Lentulus fazia de Jesus. Olha. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Olha que coisa.
Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto, como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Eu separei só esses 2 trechinhos aqui, vocês terem a noção do que nos estar na presença do Mestre enquanto ele esteve aqui conosco. Não é à toa que Paulo de Tarso, quando tem a visão espiritual de Jesus, fica cego. Porque alguém pode dizer, ele está me ensinando lá na sinagoga, mas acabaram crucificando ele, não maravilhou? Mas aí é que está. Mesmo aqueles que o odiavam eram maravilhados por ele. Mas só que de uma forma diferente, temia. Por temer, perdeu o seu reinado, como aquele Espírito estava falando. Vieste para perder-nos? Porque o Espírito compreende, ele percebe. Mas por quê? Porque Jesus conhecia do assunto, né? Vivia integralmente e tinha experiência. Emmanuel nos diz que a evolução de Jesus se perde na noite dos milênios. Então a gente começa a entender que a passagem da tentação de Jesus é um lembrete para nós, que se nós quisermos, nós temos que vencer as tentações do orgulho e do egoísmo para podermos vencer nessa longa jornada aí da evolução espiritual. Ele já fez a caminhada dele, mas está dizendo para a gente fazer a nossa. Ele tem autoridade para fazer isso. Pois bem, e a compaixão seria esse ingrediente especial. Eu preciso, se eu quiser ensinar e maravilhar, ou seja, estimular o outro, fazer o outro se sentir com vontade de mudar a sua vida, de se transformar, se tornar uma pessoa melhor, de ser feliz, verdadeiramente, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter o esforço para vivenciar, eu preciso ter o tempo, a experiência, mas preciso também entrar num estado de compaixão. Eu não posso ensinar me colocando na posição de maior em relação ao outro, porque a compaixão nos aproxima, é uma empatia, é um entendimento em relação à dor do outro. Não só a dor, mas a dificuldade, às vezes até de entendimento. Então, se eu vou falar alguma coisa para alguém e ela não está compreendendo, e eu não me esforço por me fazer compreender, isso é falta de compaixão. Então, eu não estou naquele estado mental que vai me fazer maravilhar essa pessoa. Estimular para que ela se liberte. Lógico, essa libertação é gradual, né, gente? A gente vai se libertando aos poucos, mas a gente tem que começar a fazer. Começando a olhar as coisas materiais de uma forma diferente. Que elas têm o seu papel, têm sua função, elas são úteis, mas elas não são um objetivo para nós. Nós somos espíritos imortais. E isso que é mais valioso. É nisso que a gente tem que se concentrar. Naquela bagagem que vamos levar conosco por toda a eternidade. Enquanto não acordamos para isso, a gente é escravo da matéria. Enquanto a matéria, por si só, ela não é ruim. O problema é o apego que a gente tem a ela e fica escravizado. Então, eu preciso encontrar a motivação necessária para eu poder transcender a esse estado de escravidão da matéria. E ir adiante, me libertar. Pois bem, então, no livro Pais Brilhantes, Filhos Fascinantes, do psiquiatra Augusto Cury, ele tem eu peguei uma frasezinha dele que é sensacional. Ele diz o seguinte: os bons professores, eles têm metodologia. Que método? Os professores fascinantes, eles têm sensibilidade. Então, eu preciso ter, se eu quiser ensinar e estimular o outro para que ele se liberte, eu tenho que ter a compaixão, eu tenho que ter sensibilidade em relação à sua condição. Se ele é um preso, se ele é uma mulher que abortou, se ele é uma pessoa que cometeu um assassino, se é uma pessoa que tem hábitos negativos, se é uma pessoa promíscua, eu tenho que ter compaixão em relação a essa pessoa, senão eu não vou conseguir tocá-la. Tocá-la no sentido de motivá-la a se transformar. Vejam que Jesus está nos ensinando muita coisa aqui, e os apóstolos revestiram esse ensinamento dele de uma maneira assim que às vezes ficava um tanto quanto oculta, mas a gente já tem condições de ir desvendando esses mistérios. Pois bem, então o convite que a gente recebe, não é para que a gente possa trazer esse ensino que liberta, um ensino que faz o outro enxergar que é um espírito imortal, mas também enxergar que todos nós somos irmãos, que o outro não é meu adversário, não é meu inimigo de verdade, e que eu não existo, não dá para eu viver bem
Não dá para eu ser feliz o outro estando mal. Hoje mesmo, gente, eu vim no Globo Rural, veja, eu lembrei agora. Eu fiquei assim, eu fiquei emocionado, porque no interior do Piauí, a reportagem era sobre eletrificação rural. Aí mostrou algumas propriedades pequenas, num lugar muito afastado e pobre. E mostrou uma casa que tinha chegado a energia elétrica lá. E eles felizes, a esposa, o esposo e os 3 filhos. Vendo televisão, tinha liquidificador em casa. Veja, a alegria dele ter um ventilador em casa, porque não tinham antes. E ter energia também de noite, uma lâmpada. Ele disse, olha, só não... Aí eu fiquei admirado, que o senhor, um homem, você vê que era um muito simples, bruto, da roça, né? Vê que é aquele jeito, bruto assim, do trato, né? Porque às vezes a pessoa é bruta do trato, mas é um doce no relacionamento em si, né? Ela não faz coisas para prejudicar o outro, mas tem aquele jeito meio bruto, assim, não lapidado, vamos dizer assim, fica melhor, né? E hoje às vezes tem um verniz social, mas é uma verdadeira cobra, né? Tem que tomar cuidado. Enfim, mas aí ele disse assim, nós só não estamos 100% felizes porque tem outros vizinhos que ainda não receberam. Esses compreenderam já que eu não posso ser feliz se o outro não está sendo feliz também. Pelo menos não posso ser feliz 100%. Eles não estavam sendo ingratos. Eles estavam muito felizes de receber energia na garganta. Mas eu não posso ficar totalmente feliz porque a gente vê de noite que tem outras casas que estão no escuro. Então, é esse tipo de coisa que a gente está se colocando como aprendiz para trazer para as nossas vidas. Mas voltando à história do moço, né, além dos pergaminhos que ele carregava, ele também carregava 2 objetos muito interessantes. Era um pífano. Eu acho interessante porque o pífano tem tudo a ver com Caruaru, né? E tinha já o pífano lá na Galileia Antiga, então, até porque no Brasil, aqui no Nordeste, tem muito chegou muita gente do Oriente para cá, né? Do Oriente Médio. Enfim, não sei se o pífano veio de lá, mas eu sei que aqui tem, né? E tem com força aqui em Caruaru. Mas ele carregava com ele um pífano e um pequeno alaúde, que era um tipo de um violão. Era esses os apetrechos que ele carregava com ele, o moço do manto marrom. E aí veio a crucificação de Jesus. Foi aquela dor, todos se afastaram. Ele continuou ali, ele ficou ali até o momento, era mais anônimo, né? Mas ficou por ali. E à noite, quando terminou lá todo aquele episódio, ele foi dormir, estava exausto, cansado, choroso, dolorido, né? Moralmente falando. Suas emoções em frangalho, né? Com aquele sofrimento de Jesus. E ele foi dormir muito cansado, exausto, na verdade, já muito tarde, num lugar que ele estava se abrigando, né? Não era hotel, mas era tipo um albergue, né? E aí, durante a noite, ele sonhou e Jesus apareceu para ele. Kardec nos explica que as visões, as aparições, são de 2 gêneros, né? Aquelas que acontecem durante o estado de vigília, quando a gente está acordado, e aquelas que acontecem quando a gente está durante o sono. Então, ele tinha essa peculiaridade, ele tinha esses encontros espirituais durante o sono. E Jesus aparece para ele, né? Assim, já numa condição resplandecente, né? Já não mais num corpo físico, né? E aí diz a ele o seguinte, que ele deveria continuar trabalhando. Eu vou até ler esse trechinho. Olha, filho querido, dar-te-ei a incumbência de relatar aos jovens que encontrares em teus caminhos o noticiário que escreveste e que aí está. Será bom que te dediques também a educar corações e caracteres para os meus serviços do futuro, que abrangerão o mundo inteiro através das idades. Não te limites a curar apenas os corpos, que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo. Trata de elucidar para curar também as almas, por amor de mim, pois estas são eternas, mais necessitadas do que os corpos, e tenho pressa de que se iluminem com os fachos da verdade. Que coisa linda. Aí ele acorda. Né? No outro dia era possível ver o moço sentado na beira do caminho, perto de uma feira daquela vida. Começa a tocar um pífano
E como em todos os tempos, os jovens e as crianças gostam muito de música, começa a juntar crianças e jovens, e ele começa ali, depois ele para a música e diz: vou contar para vocês, meus queridos, a história do príncipe que desceu dos céus para cuidar e amar dos homens sofredores. Talvez até, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros evangelizadores de crianças e de jovens. E ali ele começa aquele trabalho. O seu trabalho era tão interessante, ele falava com tal autoridade, que as crianças modificavam o comportamento delas no seu dia a dia, em seu lar. E as mães, percebendo aquilo, queriam saber o que estava acontecendo. E procuravam ele também. E ali ele ia fazendo aquele trabalho de divulgação. Ia ensinando aquelas pessoas. Quando ele percebia que aquele grupo já havia aprendido aquela mensagem, ele ia para outro lugar, para outra cidade, e ali, anonimamente, ele também sentava numa praça, num lugar, tocava seu pífano, tocava seu alaúde e fazia os seus ensinamentos. E assim ele fez durante muito tempo. Até que um dia, interessante é que boa parte daqueles jovens, boa parte daquelas crianças, se tornaram aqueles grandes trabalhadores cristãos, e muitos deles até que foram sacrificados, né? Vamos dizer assim, perseguidos e sacrificados, especialmente em Roma, naqueles espetáculos que havia lá em Roma. Mas ele nunca, em nenhum momento, foi perseguido, ninguém nunca trocou um dedo dele. Mas ele fazia um trabalho silencioso, um trabalho que não recebe nenhuma recompensa, que não tem ribalta. É um trabalho totalmente desinteressado. Ele abriu mão da vida dele e tudo para se dedicar integralmente ao ensino do Evangelho de Jesus. E ele adaptava o ensino à realidade de cada local onde ele passava. Veja que curioso, né? Esse respeito pela cultura do outro, o respeito pelas ideias, né? O jeito que a pessoa pensa, para poder ensinar e fazer sentido para ela. Isso é compaixão. Esse estado de compaixão é extremamente necessário. Pestalozzi também nos falava disso. Ele dizia: se quiser educar uma criança, é necessário desenvolver o amor pedagógico. Veja que é a mesma coisa. Porque eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem qual é o significado de aluno? Sem luz. Vê que coisa cruel. Não é? Sem luz. Então, o próprio termo aí mostra a relação de quem quer ensinar, se achando já, eu tenho a luz e o outro não tem luz nenhuma. Mas não existe ninguém desprovido de luz. E Pestalozzi não dizia: todos nós temos a luz, está dentro da gente. Cabe a gente ao mexer ali para poder aquela luz começar a brilhar. Por isso Jesus dizia: brilhai a vossa luz. Não é, gente? Aí os ensinos, aqueles que percebem e compreendem a essência do ensinamento do mestre, entendem direitinho isso. Nós temos dificuldade, porque nós somos aprendizes, somos estudantes, não somos alunos, não somos sem luz. Temos luz sim, mas ainda está, né, aquele estado, um estado latente. Precisa a gente ir trabalhando, desbastando, permitindo que ela venha à tona, se permitindo amar o outro. Então Pestalozzi dizia: é necessário um amor pedagógico. E ele utilizava isso. Já o tempo passou, houve uma outra ocasião que ele teve uma outra visão com Jesus. Eu vou ler também o que Jesus disse, que não dá para perder, né? E ele dizia assim: ele teve um outro sonho, e Jesus chegou para ele e disse: prossegue ainda, filho querido, prossegue até a morte, porque me tens prestado um precioso serviço. Educa para mim em meu nome as almas e os corações que se ignoram, porque me ignoram. A alma é imortal, e eu tenho pressa que todas se alcandorem ao som da verdade eterna. Já a poesia de Leão Tolstói, né? Mas é isso, né? Nós somos convidados, todos nós, a fazer esse trabalho de educar aqueles que estão ao nosso redor. Quem está na casa espírita também vai aprendendo, vai se apropriando do conhecimento e vai se esforçando por vivenciar, para também desenvolver essas qualidades que nos permitem ser um bom educador. E especialmente desenvolver as virtudes. Porque nós temos uma grande dificuldade com o nosso orgulho.
Eu me recordo demais assim que o trabalho da campanha do Quilo é um trabalho que foi muito inspirado por Bezerra de Menezes. E eu tive a graça, vamos dizer assim, a rara oportunidade de conhecer Elias Sobreira, que foi um trabalhador que divulgou a campanha do Quilo aqui por todo o Nordeste. E ele era, de fato, um homem diferenciado, viu, gente? Mas se aproximar dele, você sentia que era uma história diferente. Né? E ele realmente era um homem que vivia aquilo que pregava. Pois bem, e ele, quando ele inspirou, né, Elias Sobreira, isso está até descrito no livro, é o único livro que Elias Sobreira tem, que é Campanha do Quilo, um bom combate. E ele diz o seguinte, que a finalidade, porque a gente pensa, qual é a finalidade da campanha do Quilo? É arrecadar mantimentos. Não, é deixar a mensagem. Mas não é essa a finalidade. A campanha do Quilo foi pensada para poder os espíritas treinarem humildade. Botar o saquinho nas costas, nas portas pedir, levar fora. Dizer, você também é mendigo? Você é isso? Vai pedir em outro lugar. Porque, se houve essas gracinhas. Mas aí a pessoa deseja a paz e segue adiante. Exercício de humildade. Para quê? Para que a gente aprenda a desenvolver essas virtudes e se torne uma pessoa melhor. Porque se a gente não exercitar isso, como é que a gente vai avançar? Então é o que eu costumo dizer, o trabalho que a Casa Espírita oferece, ele não é um fim em si mesmo. Fazer uma campanha do Quilo, fazer uma palestra, fazer isso, fazer aquilo outro, são exercícios para que nós, por dentro, ocorra aquela ebulição e as virtudes possam eclodir dentro de nós. A gente tem que aproveitar esse trabalho que a gente faz, mãos agindo, para poder mexer com as nossas qualidades interiores. E elas desabrocham, que elas estão lá, doidas para sair, mas a gente bloqueia o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas estava, então, o jovem, o moço do manto marrom, já velhinho, já não era mais conhecido como o moço do manto marrom, era o velho do manto roto, que já, o manto já rasgado, ele sem muito recurso, mas até o fim da vida ele ensinava, e era visto em Roma, longe da Galileia, ensinando as crianças de lá. Então, meus queridos irmãos, que a gente possa desenvolver esse olhar ao estudar a doutrina espírita sem perder nunca, sem perder jamais, essa perspectiva do nosso desenvolvimento interno. Não percamos isso. E que ao descobrirmos isso, a gente possa compartilhar com o outro, para que a gente possa um dar força ao outro para crescer. Porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa um do outro. Nós não estamos entre anjos, nós estamos entre aprendizes. Um colega dizia assim, olha, a gente na Casa Espírita é feito um saco cheio de paralelepípedo dentro, que fica chacoalhando assim para ver se apara as arestas. É mais ou menos isso mesmo, é o nosso defeito, é a nossa maldade, nossa má vontade, alguma malícia, isso, aquilo, outro. A gente segura, melhora, mas de vez em quando aparece. É assim, a gente vai perdoando, compreendendo o outro, vai ajudando, dando força um ao outro, a gente vai crescendo junto. E que a gente possa realmente se inspirar nesse ensino do Mestre. Lembrar dele do que ele fazia, do que ele nos ensina, e conseguir extrair desses ensinamentos muito mais do que a letra que está ali. Enxergar aquele recado para o espírito imortal. Veja o que ele disse ao moço, que nós somos almas imortais. E a preocupação é com ela, é com a alma, com o espírito, e não apenas com as coisas transitórias do mundo. Para fechar, que a gente possa lembrar sempre, esse dia eu tenho ouvido uma música, a maioria que não é do tempo dele, não é Guilherme Arantes, mas a maioria conhece, né? E ele tem uma música muito que eu acho linda, que é Amanhã. E tem muita. A música, a letra é toda muito bonita. Depois eu convido, dê uma olhadinha na internet, Amanhã, de Guilherme Arantes. Mas tem um trechinho, deixa eu ver se eu não vou cantar, não, viu? Pode ficar tranquilo. Você vai recitar ali. Diz assim: amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Ou seja, apesar da má vontade do mundo, as vontades alheias aí, das dificuldades, apesar de tudo que a gente vê que possa dizer, meu Deus, está tudo caindo aos pedaços, mas a luminosidade, amanhã, há de imperar. Então ele precisa, primeiro, confiar e aceitar isso, para começarmos também a estimular os outros a entrar nessa verdade. Meus queridos,
Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Possamos brilhar nossa luz, né? Fazer isso, acender essa tocha, essa fogueira dentro de nós e sim nos melhorarmos e depois comover aqueles que estão ao nosso redor com o nosso bom exemplo, a nossa vivência. Muito obrigado, foi muito rico. Então, dá os avisos permanentes. A gente vai fazer o trabalho do passe agora. Quem quiser tomar um passe pode ficar sentado, a gente vai chamando. Quem também quiser trazer a sua água para fluidificar, para você tomar durante a semana, pode trazer, que a gente coloca lá na sala. A gente faz o trabalho de fluidificação das águas também. Quem quiser colocar o nome no livro de preces, nas quartas-feiras fazemos uma reunião de orações e bons pensamentos para aqueles que colocam o nome e falam conosco. E quem quiser, é só colocar o nome ali também. Por fim, temos na terça-feira agora a nossa reunião de estudo, às 7h30 da noite. É um estudo quinzenal. Quem quiser aparecer, estão convidados. Então vamos encerrar por hoje, fazer nossa prece. Senhor Jesus, amigo, que possamos carregar para nossas casas hoje e tentar manter acesa durante a semana tuas palavras de consolo, de incentivo ao crescimento. Que possamos nós ainda, seres com pouca luz, mas ainda tendo um pouquinho, crescer cada vez mais, pois ansiamos já, Mestre, o teu convívio, escutar a tua voz e crescermos ao encontro do Pai. Pedimos também proteção e agradecemos aos guias da casa que permitiram mais essa noite de trabalho. Possamos então assim terminar por hoje. E assim seja. Sim. Muito obrigado a todos.